Olá, aluno Univesp, professor Innocenzo para mais uma aula de processos industriais e fabricação, né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de retificação. Mas antes de falar do processo, eu coloquei aqui o porquê retificar, né? Por que nós fazemos a retificação numa peça, né? Então eu coloquei aqui três justificativas aqui bastante fortes, né? Então a primeira, né? Quando eu necessito de tolerâncias mais apertadas. Então, tolerâncias na ordem de IT4 até IT6 são recomendadas que seja feito pelo processo de retificação. Não que seja exclusivamente de retificação, mas são recomendadas para esse processo. Por quê? Porque nesse processo eu consigo fazer tolerâncias bastante apertadas, o equipamento me fornece essa facilidade de eu conseguir tolerâncias bem apertadas de uma forma muito tranquila, né? Então, só para vocês terem ideia, o anel graduado de uma máquina convencional de retificação, ela consegue dar um deslocamento de 5 milésimos de milímetro, né? Então, assim, é um deslocamento assim, bastante pequeno e bastante preciso, né? Então, quando eu tenho uma tolerância mais apertada, eu faço o processo de retificação, né? Outra justificativa bastante forte é quando eu tenho rugosidade baixa, né? Então, quando na minha peça é exigida lá uma rugosidade mais baixa, eu tenho que partir para o processo de retificação. Não que seja o único processo que consegue rugosidades baixas, mas é um processo assim, bastante recomendado para quando eu tenho rugosidade na ordem de 0,2 até 1,6 micrômetros em RA, né? Então, assim, rugosidade baixa, eu já penso no processo de retificação. Existem outros processos que conseguem até rugosidade mais baixas que essa daqui, tá? Mas essas rugosidades já são rugosidades assim bastante rigorosas, ou seja, baixas, né? E a outra condição aí é quando eu tenho material endurecido. Quando a minha peça é tratada termicamente, uma das recomendações de fabricação é pelo processo de retificação. Por quê? Porque é um processo que consegue cortar material duro de uma forma bastante tranquila, bastante simples, né? Coisa que não acontece com outros processos, né? Tem processos aí que tem bastante limitação com relação a material endurecido, mas em retificação eu não tenho esse tipo de problema. Então, peças tratadas termicamente, ou assim, com uma dureza bastante alta, eu consigo usinar, retificar de uma forma assim bastante tranquila. Então eu coloquei aqui, ó, três justificativas assim bastante fortes e que faz com que eu direcione o meu processo para o processo de retificação. E observando essas características, né, tolerâncias apertadas, rugosidade baixa, material endurecido, ela me remete a uma condição de acabamento, né? Então a retificação geralmente é um processo de acabamento, né? É um processo final, né? É um processo onde faz com que a minha peça fique pronta, né? Bom, dos processos de retificação, assim, basicamente a gente separa em dois, né? Que a gente considera retificação plana e retificação cilíndrica. Então nessa aula eu vou falar sobre retificação plana, né? A retificação plana, a gente pode separar a retificação plana em dois tipos, né? Eu coloquei aqui, ó, uma retificação plana tangencial, né? Então vamos imaginar aqui, ó, isso aqui é o rebolo. O que é o rebolo? É uma ferramenta constituída por partículas abrasivas, vamos dizer assim, como se fossem grãozinhos de areia, é um material bastante abrasivo, aglutinados, né, colados, adquirido uma forma, né, e é colocado no eixo da máquina. Então ele gira numa rotação elevada, né, e ele consegue remover material da peça por intermédio de um processo abrasivo, né? Então ele consegue remover o material da peça assim, de uma forma assim, bastante tranquila e eu consigo todas essas características aqui, tá? Então, do processo de retificação plana, eu tenho a retificação plana tangencial e eu tenho também a retificação plana frontal, né? Então aqui, não sei se dá para perceber pelo desenho, eu estou trabalhando com a tangente do rebolo. Então o rebolo está fazendo um movimento, né, de contato com a peça na sua tangente, né? O rebolo cilíndrico. E aqui eu estou fazendo contato com a peça no topo do rebolo, na parte da frente do rebolo. Então nós chamamos esse processo de retificação plana frontal. Dentre os dois, né, dos dois, o mais comum é esse aqui, ó, retificação plana tangencial, tá? E nesse caso aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o rebolo girando, a peça presa numa placa magnética, é uma placa eletromagnética, ela tem uma condição de segurar a peça na posição, e aí a máquina faz um movimento alternativo de vai e vem, né, um movimento rápido,
e esse rebolo gira e ele vai removendo o material da peça. A capacidade de remoção é pequena, né? É na casa dos centésimos, em algumas situações, com alguns rebolos e alguns materiais de peça aí, pode chegar um ou 2 décimos, depende da condição, né? Mas eu consigo tirar centésimos de milímetro da peça por passada e ele assume todas essas características assim de uma forma tranquila, né? E nesse caso aqui da retificação plana frontal, eu tenho aqui o rebolo girando, né? A peça aqui presa numa placa, que é uma placa magnética, geralmente magnética. Aqui tem a máquina, que pode ser movimento alternativo, vai e vem, mas tem muitas retificadoras frontais, e eu digo que até a grande maioria trabalha girando a mesa. Então ele gira a mesa e gira o rebolo, né? E aí ele produz lá uma superfície retificada, tá? Então, basicamente é isso, né? Então, do processo de retificação, né, a gente falando sobre retificação plana, nós temos esses dois processos, né? Retificação plana tangencial e retificação plana frontal, tá? Na próxima aula, eu vou falar sobre o processo de retificação cilíndrica, tá? Então, por favor, se gostou da aula, dê um like, tá? E até a próxima.